Agora a gente vai ver o que as últimas Olimpíadas deixaram de bom e de ruim para 3 cidades: Barcelona, Atenas e Pequim. São 2 semanas espetaculares. As imagens mostram a grandeza do espetáculo. Instalações modernas, atletas no auge da técnica e da força. Torcedores do mundo inteiro escancarando a paixão olímpica. Porque à medida que os mega eventos cresceram, eles ficaram mais caros e isso demanda investimentos, não somente dessas instituições, mas dos governos, ou seja, da própria população. Então é preciso ter um retorno. Esse retorno pode ser social e pode ser financeiro, como é o caso do turismo. Retorno, legado. A história olímpica recente mostra erros e acertos. No lado positivo, uma cidade é sempre lembrada. Barcelona. 1986. O anúncio do então presidente do Comitê Olímpico Internacional, o espanhol Juan Antonio Samaranch, credenciava Barcelona para as Olimpíadas de 92. Tipo, Barcelona era mais uma cidade industrial, mais cinza. E depois dos Jogos ficou como a cidade mais moderna da Espanha, mais dinâmica. Em valores corrigidos, os Jogos de Barcelona custaram mais de 21 bilhões de reais. O resultado? 40 quilômetros de novas ruas, 220 quilômetros de rede de esgoto, 75 novas instalações esportivas. A cidade renasceu e rapidamente se tornou amada no mundo inteiro. Hoje é um dos destinos mais procurados. Tem estatísticas, estudos acerca do turismo, que Barcelona, 2 anos após, teve um aumento de 22% no aumento de turismo. Terrorismo. O ataque às Torres Gêmeas em Nova York teve impacto direto nas Olimpíadas de Atenas, em 2004. O medo de novos atentados diminuiu as receitas com turismo e aumentou os gastos com segurança. A capital grega ganhou um novo aeroporto e teve melhorias no sistema de transporte, mas também ficou marcada por denúncias de irregularidades no uso de recursos públicos. Charme e história não foram suficientes para deixar um legado consistente. 5 anos depois, o complexo olímpico, que custou 28 bilhões de reais, parece novo, mas é pouco aproveitado. Foi percebendo que o tamanho crescia, dada a necessidade da expansão dos mega-eventos, é um fenômeno natural, e essas instalações, elas não atendiam, elas não davam acesso à população, elas não eram funcionais para se transformar numa herança. Ao contrário, elas se transformavam num problema. Para se ter uma ideia, Atenas, um fenômeno recente, né, dos Jogos de Atenas, de alguns anos atrás, eles têm problemas até hoje com aquelas instalações. Instalações monumentais para atuações históricas. Foi assim em Pequim no ano passado. Mas como está o ninho de pássaro sem Usain Bolt? E o que ficou do cubo d'água sem Michael Phelps? Hoje, o ninho de pássaro é usado para excursões de turistas, a maioria de chineses, que pagam cerca de R$12 por um passeio pelo estádio. Valor alto para os padrões locais. Mesmo assim, a arena atrai diariamente cerca de 10 mil pessoas. O cubo d'água também está aberto para visitantes. Em casa, os chineses bateram os americanos no quadro de medalhas. A festa ainda é recente e só em alguns anos será possível avaliar o reflexo interno dos Jogos de Pequim. Para muitos, os melhores de todos os tempos. O Brasil e o Rio de Janeiro serão outros depois desses mega eventos que estão ocorrendo atualmente e que marcarão a próxima década. Porém, eles precisam ser administrados como um processo e, para isso, nós temos que criar técnicas, conceitos, procedimentos para que as autoridades esportivas e as autoridades governamentais saibam lidar com esse fenômeno do legado. Barcelona, Atenas, Pequim. Daqui a 7 anos será o Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa e olímpica.